É isso, gente. Hoje a live é uma live especial, uma live onde eu recebo uma pessoa que é uma figura ilustre no campo da astrologia tradicional, que é Clélia Romano. Daqui a pouco eu vou convidá-la, deixar só mais um tempinho aqui pra gente ir recebendo mais pessoas. Mas olha, a Clélia, a gente que estuda astrologia, né, as pessoas que já estudam astrologia há algum tempo, certamente já se depararam com esse nome, né, Clélia Romano. A Clélia Romano, ela já traduziu do latim para o português um livro chamado um livro sobre recepção, né, do Mahershala, desculpa, e depois ela escreveu outros livros como Astrologia Tradicional na Prática, depois Técnicas Astrológicas Preditivas, Os Lotes e Outros Temas, e recentemente ela também lançou um livro aí de estrelas fixas. Para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Clélia Romano, mais para frente a gente vai divulgar aqui o site dela, o Instagram e tudo mais. Bom, eu vou desativar aqui os comentários para facilitar aqui na nossa visualização, tá bom, gente? E vou aqui convidar a nossa dada de hoje, Clélia Romano, para falar de um tema muito interessante, um tema que não é assim comum, né, de se ver as pessoas falando, que é o tema da eminência nos mapas natais. Deixa eu ver aqui. Pronto, agora está tudo perfeito, maravilhoso. Ah, que ótimo, querida. Você só faltava você ter dito que era pelo celular. Ah, mas a gente conversou naquele dia, eu falei, olha, no celular e A gente tal. falou pelo celular, é Foi. verdade. Mas ótimo, tá dando certo, isso aqui importa. Clélia, satisfação, tá, lhe receber aqui online. Olha, e essa satisfação é minha. Eu fiquei assim muito sensibilizada com o teu carinho, com a tua receptividade. Ai, eu, sei lá, eu não me sinto assim ilustre, tá? Ah, E mas sempre, é sempre, sim. sempre me atrapalha esse negócio. Não, não. Olha, então é isso, gente. A gente está aqui então para falar um pouco sobre essa temática, não é? Que a gente combinou, Clélia, que é para falar um pouco sobre a eminência, né, no mapa natal. Mas Sim. antes de a gente começar a falar sobre o assunto, queria lhe pedir para você falar alguma coisa sobre o seu trabalho, né, como astróloga, há quanto tempo você já trabalha com isso, trazer uma Tá. breve introdução sobre o seu trabalho e depois a gente fala mais sobre o tema. Tá. Bom, eu comecei a trabalhar com astrologia em 1983. Aí era astrologia moderna. E aí eu fiquei na astrologia moderna, cavando, 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 não tinha nada. Eu estava muito interessada em saber mais, mas não tinha muito como. Aí eu ouvi falar, mas isso já era no ano 2000, que tinha um tal de Zoller que ensinava. E Um aí tal eu de fui Zola, né? atrás, um tal de Zoller. E aí eu fui atrás, ele não dava mais aula pessoalmente, porque ele teve uma doença de Parkinson muito grave. Depois eu o conheci pessoalmente e ele não conseguia nem falar. E porque o Parkinson prende mesmo aqui. E Uhum. então eu fui fazer o curso pela New Library, que era ele que tinha feito para ser vendido pela New Library. Só que ele esperava, bom, ele tinha as expectativas dele dessas vendas, ficou muito chateado. Está muito clara essa luz, agora sim. Só que bate no meu óculos. Só vou ficar segurando na mão, ninguém merece, né? Ficar segurando com a mão fica Pronto, mais aqui tá complicado, ótimo. né? Então, aí eu fiz o curso do Zoller, foi assim, bem traumático, porque não dava para entender nada.
porque para o moderno aquilo lá é grego, realmente. Uhum. Então, olha, só a minha persistência mesmo, isso eu tenho, eu sou muito persistente. E aí eu fiz o certificado, já foi difícil. Depois aí eu tinha um amigo em Portugal que disse, não, faça o diploma, tira o diploma. Eu disse, não vou conseguir, já o certificado eu quase morri. Aí fiz o diploma, passei, mas olha, foram 6 meses de ficar em casa de pijama estudando. Eu estava home office e não tinha pandemia. Isso era em Londres, não era, Clélia? Não, aqui no Ah, é Brasil. aqui no Brasil, Mas ok, ok. todo mundo fez da sua terra, entendeu? Se a gente, Era o que a online, gente ok. falava com o Zoller era através de. Ele mandava as lições e a gente dava de volta e ele ia pondo nota, mas ele era extremamente exigente. Bom, Sim. aí, depois disso, todo mundo começou, parece que estava no ar, começou a se interessar pela astrologia tradicional e queriam que eu desse aula. Como eu acho extremamente chato dar aula, eu resolvi escrever livro. E comecei. Aí escrevi primeiro os fundamentos, que, Hum, nossa, saía que nem pãozinho. Depois eu peguei gosto e fui escrevendo, 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 e escrevi 7. olha. E o seu último É, lançamento o agora, prim... Clélia, o último foi o do Estrelas Fixas, não foi? Foi o das estrelas fixas. E agora eu estou fazendo um curso com a Bernadette Brede para saber mais Uhum. ainda. Porque eu acho que Hum, algumas coisas ela estava falando num outro sentido, mais filosófico, entendeu? Então, eu estou fazendo esse entendi. curso também. Muito legal, Clélia. É Então bem tem, legal. tem a tradução que você fez do latim, né, do livro do Machahala, É, né? Aí então, tem esse. eu fiz a tradução, primeiro porque era um livro pequeno, depois porque eu tive latim na escola. E depois eu pedi para ser do inglês, pedi para o Ben Dykes, que eu conhecia, porque eu estive em Cumberland com ele, com o Zoller, com o Robert Schmidt, e ele me disse, eu tenho outros interessados, eu não posso fechar com você. Então eu falei, quer saber? Eu vou traduzir e traduzir. E, e aí foi isso, quer dizer, eu traduzi como uma homenagem a Macharala, sabe? Porque eu acho que ele é um, o máximo. Quer Sim, dizer, o que ele faz com uma horária, nunca vi ninguém fazer, sim, sabe? Quer dizer, eu acho que é um livro primordial. muito E bacana. é isso. E E aí agora, depois, nós tivemos a astrologia tradicional na prática, técnicas astrológicas preditivas, os lotes e depois outros a astrologia temas. horária, que era uma coisa que estava Ah, faltando. sim, sim. E aí eu escrevi sobre os lotes e outros temas que eu vejo, eu estava vendo os lotes e ainda vejo muito como um lado espiritual da pessoa, Uhum. sabe? Mais do que uma coisa física, ou pelo menos a maioria dos lotes. Se você pegar a parte da fortuna, não. Esse aí é mais forte do que um planeta. Tá? Uhum. Mas É, os aham. outros lotes, tem demais. Chegou uma época Sim, que tinha, né, montanhas de lotes. E isso também pressupõe, os lotes pressupõem que você esteja usando divisão de casas dinâmica. uhum. Né? Porque às vezes pega a cúspide de uma casa. Mas só que a cúspide da casa, dependendo do tipo que você usa, vai parar em outro lugar. Sim, Então, os lotes acabam ficando desacreditados. Então, eu acredito mais nos lotes que usem os ângulos, porque os ângulos não mudam, qualquer que claro, seja a divisão. entendi. Ou então, que usem um planeta somado ao ascendente, também tudo bem. Uhum. Perfeito, perfeito. Tá? Legal. Vamos, Clélia, a gente teria assim anos-luz para conversar sobre É, vários assuntos interessantes, mas vamos tentar hoje focar um pouco sobre essa temática que a gente combinou,
que é a Sim, eminência no mapa natal, né? E para começar, Clélia, eu queria que, curioso, porque hoje eu fiz uma caixinha de perguntas aí nos stories, aí veio uma pessoa e perguntou o que de fato era a eminência, né, na tá. astrologia, e eu respondi que, olha, vou pedir para a Clélia responder isso na live, então fica aí já a primeira pergunta. O que vem a ser essa eminência no mapa natal? Então, a eminência não é a mesma coisa que fama, Hum, tá? Uma pessoa pode ser famosa, como, por exemplo, um artista, que ele ganha fama porque ele fez um papel num filme muito legal, uma modelo, tá? Agora, a eminência para os antigos era alguma coisa que fazia com que a pessoa agisse na sociedade, tá? Ele hum, tinha uma função. Pode ser, por exemplo, o Pelé. Pelé, como ele teve uma importância muito grande, tanto que ele é chamado o Rei Pelé. uhum, Nem todos os reis tinham eminência, mas é esperado de um rei que governe que ele tenha a eminência para mover o seu povo em uma certa direção. Nem sempre é benéfica, uhum, tá? Depende de onde caem os planetas que dão a eminência. Podem ser muito maléficos ou cair em casas maléficas, não, porque aí já não seria muito aceito, ainda mais se forem cadentes. Mas, uhum, enfim, a eminência é uma coisa que primeiro que é uma grande proteção para a pessoa, mas nem uhum, sempre é uma proteção para os outros. Quer dizer, eu conheço um mapa de pessoas eminentes que são verdadeiros sádicos. O próprio Mussolini, que o Zoller cita como um exemplo de eminência, foi uma pessoa extremamente ditatorial, agressivo desde pequeno e, e teve um fim trágico, porque ele foi assassinado quando ele tentava fugir da Itália. E outras pessoas também que eu tenho visto, quer dizer, quando a gente começa a querer falar sobre um assunto, de repente, eu gosto muito de ler policiais. E tem um autor que eu acho que escreve muito bem e que é muito culto. Ele foi da época assim do final, do meio do século passado para o final. E ele ganhou diversos prêmios, o nome dele é Lawrence Block. E escreveu assim, uns 40 livros, todos eles extremamente cativantes e que mostram uma cultura também muito grande. E aí hoje eu peguei e falei assim, deixa eu ver o mapa do Lawrence Block. E não é que ele tem as características de eminência. Quer dizer, ele hum. foi considerado, ele ganhou diversos prêmios, mas assim, é o mais premiado dos autores de policiais no ar nos Estados Unidos. E, Uhum. e, quer dizer, ele não fez mal nenhum, ele só influenciou outros autores, tá? Entendi. Então, É, ele tem essa eminência. entendi. Clélia, deixa eu te perguntar, do ponto de vista dos autores, quem foram, assim, tem um autor específico desses antigos que versaram especificamente sobre a eminência? Tem mais de um? Sim, Você pode olha, a falar, por favor? eminência foi vista desde o tempo dos babilônios, Uhum, tá? Quer dizer, Ptolomeu falou muito sobre. uhum, E, inclusive, eu acredito que a ideia dele vamos dizer, para calcular a iminência é a melhor, porque existem vários conflitos. Alguns exigem demais para poder dizer que uma pessoa é eminente. Outros exigem praticamente nada. E eu acho que, então, Ptolomeu, dos nossos, que a gente tenha, no livro 3 dele, ele fala sobre eminência e fala muito bem.
E Uhum. depois, na época árabe, também se falou, o único autor árabe que não cita a eminência é o Abu Ali. A boa ali, Os né? outros todos citam. Eles chamam de. Na verdade, a eminência é, é dada por causa de planetas que são chamados doriforos. Eles são ou atendentes, é a tradução. Uhum. Eles tomam conta, como se fossem uns guarda-costas, do Sol e da Lua. Tá? Uhum. Então, eles têm que estar numa posição do mapa, e vale só para a natividade. Uhum. Quer dizer, diz o Zoller que se você for observar a eminência de uma pessoa, você tem que pôr um óculos especial. Porque, primeiro, se você vê que aquele mapa é eminente, tudo que você vai julgar tem que ser adequado à eminência. Agora, se você. E também são graus de eminência. Uhum. Tá? Pois Você é. pode ter guarda-costas atrás de você e você pode ser absolutamente um peregrino, uma pessoa extremamente, vamos dizer, desvalida, sem proteção nenhuma. Tá? São Entendi. graus de eminência. Para você Entendi. ter uma ideia de tanta coisa que eles exigem, no meu curso que eu estou dando agora, esse curso sobre técnicas especiais, eu mostro o mapa do Bill Clinton. Para a eminência, ele chegaria assim, no máximo, a governador, nunca a presidente dos Estados Unidos. Entendi. Tá? Então, são raros os casos, são bem raros. Quais, E Clélia, você desculpa te interromper. quer que eu explique? Eu já ia perguntar assim, se tem algum testemunho assim, que você possa trazer alguns testemunhos sobre essa eminência, exemplos de Primeiro testemunhos. eu vou explicar como é que a gente Tá, encontra, tá? tá. O importante desses doriforos, tá? Que são os atendentes, que são os guarda-costas, que é o que vai dar eminência para a pessoa, é o seguinte: eles têm que, por exemplo, em relação ao Sol da pessoa, eles têm que ter nascido antes os diurnos, os que são da Uhum, seita do Sol. E uhum. os que são da seita da Lua, que é Os Marte, noturnos, né? Vênus, que são noturnos ou então femininos, Uhum, eles têm que nascer depois da Lua. Então, eu uso muito uma, uma historinha que fica fácil da gente gravar. O hum. rei, que é o Sol, ele tem os guardas que vão na frente dele. Tá? E a rainha, a lua, ela tem a corte que vai atrás. Tá? Se você tiver essas duas coisas, quer dizer, se os noturnos femininos nascerem depois da lua e os masculinos antes do sol, você tem uma dorifora. Mas é preciso, pensa que é fácil assim, é preciso que os dois, Sol e Lua, estejam em signos masculinos. Uhum. Aí começa a funilar, né? Já começa a funilar, é. Começa a funilar. Porque os, os tradicionais, eles trabalham assim em camadas, entendeu? Quer dizer, tem o máximo se conseguir, depois tem um pouquinho menos, pouquinho menos, pouquinho menos, um pouquinho menos. E assim é com dinheiro, é com saúde, entendeu? Então, essa que é a dificuldade da técnica, porque são graduações. Entendi. Tá? Então, vai que você tenha, por exemplo, o Bill Clinton. Bill Clinton, ele tem o Sol em Leão, mas ele tem a Lua em Touro. Que ótimo, a Lua em Touro. É, mas para Dorifória já não... Ele Já já não é é? só, quanto muito, um governadorzinho do interior. Entendi. Entendeu? É como tudo em astrologia que eu costumo falar, né? Que as pessoas muitas vezes elas têm essa mania
quando elas estão assim, começando a estudar, elas vão ali na internet, aí procuram, né? Ah, lua em tal casa, no signo tal, como se isso fosse uma coisa encerrada. E em astrologia eu costumo dizer que uma andorinha só não faz verão. Você tem que ter testemunhos e essas coisas elas são distintas. Quer dizer, como você está trazendo aí desses testemunhos da eminência, chega um momento em que uma coisa ela afirma por um lado, mas tem outro ponto que já está colocando alguma dificuldade, que já não é bem isso. E quer dizer, o olhar do astrólogo tem que ser muito refinado, né? A pessoa tem que ter uma sensibilidade, a pessoa tem que ter uma percepção para julgar, Deu né? uma, Para julgar. Às vezes dá um pequeno um pequeno pau. um pequeno delay, né? Mas, bem, é isso. Inclusive, é curioso, né, Clélia, porque a grande maioria dos livros dos antigos, né, a grande maioria desses livros, eles têm na capa o próprio nome, Julgamento das Estrelas, Julgamento Astrológico das Doenças, no caso do Nicholas Culpeper, ou o livro Julgamento das Estrelas, enfim, tudo é julgamento, julgamento. Quer dizer, o astrólogo ele vai julgar os testemunhos e a partir de então ele vai, né, Isso. apresentar as considerações. Então, e também o que eu queria dizer é que a Dorifora não garante felicidade. Ela não garante nem bondade e nem felicidade. A Dorifora, Tá? você diz Ela apenas a mostra que você eminência. vai ser eminente. Ah, ok, a Dorifora. Para Ok, isso, ok. Ok, ok, tá? ok. Para isso é preciso que você tenha planetas bons, tá? Sim, Que você não tenha um Saturno mal colocado, em quadratura com a Vênus, ou conjunção com a Lua, enfim. Sabe, isso também é muito relativo, porque tem gente que tem conjunção com a Lua e são pessoas boas, sim, apenas um claro. pouco tristonhas, né? Então, Sim, quer dizer, tudo isso tem que ponderar, ponderar, pensar, né? sim. Você tem, assim, algum tipo de algum exemplo que você possa nos mostrar, Clélia, assim, é, Olha, deixa eu tirar esse negócio que a minha secretária pôs aqui e abafou todos os meus mapas. Tirar daqui. Tá dando para me ver? tá, sim, perfeitamente. Então, olha, esse é um mapa clássico que foi o Efaisto de Tebas que trouxe essa carta, tá? Bom, eu vou colocar assim, tá? Vocês vão ver o mapa e não vão ver a mim. Vocês só vão Tá, escutar. levanta só um pouquinho e afasta um pouquinho. Pronto, agora baixa um pouquinho, muito longe. Tá aí, agora acho que dá para ver agora. Dá? Dá. Então, aí, o que acontece? Eu também preciso olhar, né? Fica difícil para. Questões Bom, técnicas aí. então, não, olha, é assim, na verdade, tá É ao vendo? contrário, né? É o contrário, Pronto. Talvez a gente tá? veja invertido aqui também, né? A visão fica um Olha, pouco aqui é o invertida. ascendente, aqui é o Certo. ascendente. Pois é. Tá? Quer que eu viro? Vira pro outro lado, assim, para ver como é que fica. É. Pronto, acho que fica melhor assim, porque aí tem o ascendente Ah, lado tá. esquerdo para quem tá vendo, né? Pronto. Ah, tá. Então, o que acontece? Ah, mas aí não. Eu vou falar, tá? Vou falar porque eu acho É melhor, é que é melhor. melhor. Então, Pronto. nesse mapa aqui, que depois eu vou deixar, vou pôr eu vou Nos printar stories, ele né? e Você colocar na. nos stories, ou Tá? então. Tá. É, isso mesmo. Então, o que acontece? O ascendente está em 8 graus de aquário. Uhum. Aquário. Ok, ok. O Sol também está em 8 graus de aquário. Esse é um Hum, imperador. E muito bom, ele foi muito bom e fez muito bem para o povo. Então, você vê que Júpiter, que é amigo do Sol, é diurno, ele uhum. nasceu antes do Sol.
Olha, ele Júpiter nasceu nasceu antes antes do do Sol. Sol, né? Ok. Isso. Então, ele é doriforo do Sol. Saturno, você vê que o Saturno está na casa 12, mas ele é Uhum, doriforo do Sol. uhum. Você vê que o Sol está em signo masculino, em Aquário. E a Aquário. Lua está, cadê a Lua? Em, em signo masculino, porque está junto com Júpiter. Também Ok, está em Aquário, ok. tá? Quer dizer, uma pessoa que, mesmo que ele não tivesse a dorifória, ele seria um afortunado, porque ele tem o Sol no ascendente e Júpiter e Lua, né? Uhum. No entanto, você veja só, ele era um imperador. Então, os seguidores da Lua, que são Vênus e Marte, nascem depois da Lua. Estão segurando o cortejo. Sim, E os outros, Júpiter e Saturno, que são guarda-costas do Sol, estão nascendo antes. Então, esse é um exemplo célebre do Efaisto de Tebas no Aptolesmatics, que é o livro dele, uhum. da onde eu tirei esse mapa. E um Entendi. outro mapa que eu tenho, de uma pessoa que não foi legal, foi o Benito Mussolini. Hum, Tá? Mussolini era um cara que ele tinha o Sol em Leão. Olha, aqui, esse mapa, ele, vamos dizer, eu fiz por divisão em alcabítios, tá. tá? Mas se você fizer por signos inteiros, Hum, primeiro, o Sol está em Leão, a Lua está em Gêmeos. Tudo bem, planetas masculinos. Mas o que vai acontecer? Que o Joller ficava um pouco encrespado de não aceitar esse mapa. O Sol, por alcabítios, aparece na 9 uhum, e a Lua aparece na 7. Então aparece angular, porque é isso também eles querem, uhum. seja angular. No entanto, se você fizer por signos inteiros, a Lua vai para 8 e o Sol vai para 10. Uhum, Então, isso já os homens não gostavam muito, mas ele não encontrou outro para mostrar, porque entendi. é raro mesmo. Então, quer dizer, a gente tem que usar as duas coisas. Agora, o que acontece aqui? O Sol, ele tem o Mercúrio nasceu antes dele. Então, por isso, o Mercúrio é doriforo do Sol. Aí, no caso, se ele nasceu antes, só uma pergunta, Clélia. Ele está oriental ao Sol, não é isso? Isso. Pronto, ok. Oriental Perfeito. ao Sol e ele é, então, masculino. Ok. Então, ele é guarda-costas do Sol. Uhum. Júpiter também nasceu antes, olha que sortudo. Sim, E Saturno também nasceu antes, tá? do Sol, né? E, do Sol. Agora, quanto à Lua, Lua, quem nasceu depois? A Vênus nasceu depois e o Marte. Tá dando para ver? Dá. Ah, aí, pronto. Ok. Mas eu vou pôr depois no story, tá? Tá, tá, pra Para gente vocês verificar. ficarem aí junto com a voz, vocês veem bem. Agora, Uhum. esse cara, a gente já vê que não é uma pessoa tão boa, porque a Lua está próxima de Marte, tá? Hum. Né? Quer dizer, então você vai usar outras coisas, tá certo? Eu bato o olho e vou dizer, esse é um mapa eminente, então eu tenho que julgar tudo pela eminência. Bom, mas parece um leão, se acha. A Lua em Gêmeos, quer dizer.
E é curioso porque junto com mesmo Saturno. você falou que por alcabítios, né, por quadrantes, o Sol fica na 9 e por signos inteiros vai para 10, né? De É, todo modo, eu fico pensando assim, e aí já é uma pergunta também, Clélia, porque o Sol na 9 ele está rejubilado, né? Ele tá em é, júbilo, né? E na casa 10 também não está mal, quer dizer, é um ângulo da carta. lógico. Mas Importantíssimo, inclusive, né? só que eles queriam que fosse angular, Ah, ok. entendeu? Para a Entendi. eminência. E Eu no também caso do, pensei isso. e no Eu caso do também pensei outro, no isso. caso do outro que você falou, do Tebas, né? Ele tem um sol em aquário, né? Aí é uma pergunta que eu te pergunto, porque aquário é o exílio do sol, né? Isso E é. isso não tem nenhuma importância, ou tem importância também? Para julgar a eminência, não. Não, né? Não. Ah, ok, ok. Agora, o que, que eu faria? Eu olharia. Olha, o Sol está em exílio, mas, puxa vida, ele tem Marte e Lua em conjunção, quer dizer, o Sol no ascendente é o Sol no O ascendente, sol no ascendente é o sol no ascendente. Independente de estar em né? queda ou em exílio, né? Quer dizer, ele tem uma posição muito forte, né? Sim, sim, sim. E você vê, ele não está rodeado por nenhum maléfico. Ele está Uhum, rodeado pela Lua e pelo Júpiter. E a entendi. Lua já está saindo da combustão. Saindo, né? É, porque ela é mais rápida que o Sol. Claro. E o grau do Então, ela Júpiter? está em 1 grau, o Sol está em 8, ela já está indo. E o Júpiter está em qual grau aí, Clélia? Não, peraí. Falei besteira. Ela, não, ela está entrando na combustão, não está saindo, não. Ah, ok, ok. Está entrando na Então, combustão. é uma lua minguante, não é isso? É uma lua minguante, é, Pronto. exatamente. Mas é o melhor exemplo que a gente tem de Gemini, Dorifória, Dorifória, né? que são esses Perfeito. planetas atendentes. Agora, por exemplo, o Lawrence Block, que eu estava estudando hoje, Hum, o Lawrence Black, aliás, ele tem, se você olhar a carta dele, que eu não tenho aqui, eu sou muito curiosa, estou sempre pesquisando. Então, se você olhar, você vê, ele tem o Saturno em Áries, quer dizer, na sua queda. uhum, Ele tem Marte em Câncer, na sua hum, queda. Tá? Quer dizer, e o cara é um escritor assim, quer dizer, ele não tem nada que você diga, poxa, mas que mapa. Ao contrário, o Saturno vai ficar entendi. no meio do céu. Não, não fica no meio do céu, fica na 11, porque ele tem o ascendente em Gêmeos. Mas, quer dizer, você não dá valor para o mapa se você não levar em consideração esse tipo de coisa. Olha, como a gente pode Uhum. se enganar? Olha, eu sempre falo, o astrólogo teria que ter 6 olhos, viu? Porque não é possível. 4 a gente já tem quando usa óculos. Ótimo. Impressionante. Mas é isso, né? É sobre os testemunhos, é sobre testemunhar, é sobre ter a sensibilidade, aquilo que eu estava falando lá atrás, né? É isso. Então, Clélia, olha, mais alguma consideração que você tenha para falar sobre a iminência? Ou isso é só. Por exemplo, Você se. precisa ver que tem vários graus de eminência que pode chegar até a escravidão. Uau, É, entendi, não tenho nenhum mapa de entendi. escravo, hein? Coitadinhos, acho que ninguém escrevia a data de É, nascimento. é, é, é verdade, naquela época, né? E devia ter Então, bastante. sim, sim. Perfeito, Clélia. Então, olha, eu acho que daqui a pouco a gente já vai estar se encaminhando para o término, porque isso a gente só tem 1 hora, né, de live. É verdade, é verdade. Mas assim, o tempo passa rápido quando o assunto é bom, né? A gente vai conversando e a coisa vai fluindo. Mas se você quiser também falar mais alguma coisa sobre o seu curso, sobre o livro que você lançou, já para
para deixar aqui para o público, né, que está nos assistindo. Olha, o que eu mais queria falar é sobre o curso. É um curso caro para os nossos padrões atuais, mas não tem sentido você vender assim uma coisa que é assim. Nossa, eu demorei 6 meses para fazer esse curso, 12 horas por dia, e eu sou muito objetiva, eu não encho linguiça, não consigo. Por isso que eu não gosto. Isso é verdade. Clélia, só um detalhe sobre você estar falando isso aí, porque quando eu li o seu livro, o da Astrologia Tradicional na Prática, isso há alguns anos atrás, eu falava, nossa, como ela, assim, a sua escrita, né, assim, muito direta, muito É, reta, sem muitos, isso muito olha, bacana. eu dei aula de psicologia por 10 anos, mas não existia nada que me chateasse mais. Por exemplo, eu gostava de reunir as pessoas e discutir um caso. Tá? Agora, eu Uhum, chegar lá e, ex-magister, ficar expondo uma matéria, eu falava 15 minutos e acabou. Quer entendi. dizer, eu vejo a minha filha, que tem um monte de coisa em gêmeos, para ela chegar ao fim de uma frase que eu falo, ela demora 15 minutos. Quer dizer, é uma professora nata. Então, o meu curso é assim, quer dizer, é bastante, entendeu? Bastante intenso, muita tabela, muito cálculo e assim, é muito material condensado. Então, Aham. eu gostaria que os que não. Muita gente já. Eu acho que eu talvez esteja atrasada com esse curso. Talvez eu tivesse que ter dado esse curso há uns 5 anos atrás. Mas com essa moda da gente poder dar em casa as coisas, eu fiquei. Porque eu sou uma pessoa muito caseira. Tem uma porção Uhum. de coisa em câncer e tudo. E eu adoro ficar em casa. Pode me pôr na frente desse computador 12 horas que eu não sinto passar. Então, o que eu não quero é ter que ir lá na cátedra e ficar explicando. Isso não gosto. Então, com esse negócio do digital, eu me animei. Falei, eu vou fazer. E aí, quando eu começo, aí vai. E aí eu fiquei esses últimos 6 meses, tanto que eu nem frequentava, por exemplo, o Instagram. E agora é o que eu resolvi fazer esse curso, eu tenho que vender por um preço justo. E Claro. eu sei que o pessoal tá super duro, eu tô super dura, todo mundo, você tá super duro, todo mundo, mas não tem jeito. É, e atendimentos, Clélia, além do curso, você está realizando Faço, atendimentos? faço. Faço atendimento, Bacana. sim. Eu faço atendimento de. Tanto eu dou as estrelas que as pessoas têm, sem ser as estrelas da eclíptica, Sim, é porque como sideral, o né? meu. Esse problema é que está tudo errado, gente. Por isso que as estrelas estão tão desacreditadas, porque não é por aí. E aí, quando você vê essa outra visão, meu Deus, você encontra explicações, é que nem o negócio da eminência. Você encontra explicações para o seu mapa que você Uhum. nunca tinha entendido, tá? Sim, sim. Você Por sabe que exemplo, eu, meu, eu, meu mapa é uma porcaria de mapa, tá? Eu tenho tudo péssimo, e tudo angular, péssimo e angular. E então o que acontece? Por que eu me saí bem na vida? Nunca entendi isso. E até as pessoas me perguntavam: puxa, mas você tem esse mapa? O Zoller, quando eu conheci ele, você acredita? Que ele falou assim: você não tem esse mapa não é seu. Eu disse, assim, é o meu mapa, você quer saber mais que eu? Porque tem as estrelas, eu não tenho as dorifórias, eu não tenho isso, mas tem as estrelas. Tenho espica no ascendente, de verdade. sim. Tá? Ela Então, ascendia, ascendia lá não só na eclíptica, né? Porque você não fala da eclíptica na realidade, né? mas na eclíptica vale. Na eclíptica O que vale, está né? na eclíptica vale. Ok.
Mas, assim, pelo que lembro, né, do trabalho da Bernadette Brady, tem aquela história da dos estrela Parans. dos Parans, né? A estrela que culminava no momento em que você nasceu, ou aquela estrela que É, estava lá, ou a estrela do que estava se pondo, a estrela que exato. estava Ou lá então no aquela fundo do que ia céu, nascer. aqui ia nascer, pois é. E os parãs são bem, bem complicadinhos. É uma questão que não são aspectos, tá? Que ele tem que Uhum, fazer, mas são uhum. posições, uma estrela em relação à outra. É um estudo muito interessante. E agora, esse curso que eu estou fazendo, ela dá pessoalmente e ela mostra bem no céu mesmo, porque a gente não tem contato, né, com o céu. Então, e não é só por causa da poluição e das cidades, é também porque a gente perdeu a noção de céu. Ficou Sim, tudo em cima da eclíptica e aí não rola, não funciona. sim. Quer dizer, se uma estrela está mesmo na eclíptica, vai funcionar para você. Mas o Ptolomeu pegou uma que não estava na eclíptica, fez um ângulo reto e pôs na eclíptica. Então ficou, de repente, você tem um estélio de estrelas na eclíptica. Você acha possível? É louco, né? Tem muita coisa mesmo, né? Tem muita coisa. Tem muita coisa para a gente estudar e desdobrar mesmo dentro dessa tradição, né, É, Clélia? Porque é muito fácil a gente pegar as coisas prontas, né, e achar que aquilo que está posto é aquilo que está posto. E, na realidade, a gente tem que queimar muita pestana para poder alcançar um grau, uma percepção, né, mais avantajada, digamos assim, mais ligada com o que de fato é, né? Porque, assim, quando eu olho, sem querer fazer críticas, tá, para astrologia moderna ou etc., até porque eu também comecei pela astrologia moderna, né? Quando eu comecei a estudar, era Plutão para aqui, Plutão para Netuno para colar, é verdade. o Urano para todo canto então, assim, quando eu olho para os transaturninos, eu, astrólogo da tradição, eu olho para um Plutão, por exemplo, e considero ele, às vezes, até como uma estrela fixa. Se a pessoa tem um Plutão no ascendente, né, entre aspas, eu vou olhar para aquilo como uma força ali, né, claro que vai trazer alguma informação, que vai contribuir para aquele ser, Uhum. mas não dá para assim, do ponto de vista, né, sem querer fazer, novamente, sem querer fazer comparações, dizer que a astrologia moderna é pior ou melhor do que a moderna. A tradicional Mas não é olha, isso. Patrick, se você pegar, mesmo eu tenho uma irmã que tem Plutão no ascendente. Hum, Ela nasceu com o cordão umbilical hum. apertando. Eu achava que era por causa de Plutão. Quando eu abandonei Plutão, que eu dizia, ai, como que eu vou viver sem Plutão? Bom, ela tem o Sol em quadratura com Saturno e Marte. Tá aí E já. o Sol é o regente do ascendente, ela é leão no ascendente. Hum, olha Então, isso. você acha que você precisa do Plutão? Pronto, perfeito, perfeito, cara. Isso Não é? é isso que os meus professores também lá, a Helena Avelar, o Luiz Ribeiro, né? Eles falavam. Quando a gente estava lá estudando, eles falavam assim: olha, pode olhar, pode observar. Se você for perceber alguma informação desse Plutão ou desse Urano, E já estava ele vai lá. estar no mapa de outra forma. Eu não Porque, preciso estar olha, me são baseando mais de naquilo. 2.000 anos, né, fazendo astrologia, não pode estar tão Pronto. errado. Não, não, e outra, Plutão, salvo engano, foi descoberto antes de ontem, né, em 1930, né? É, Antes de ontem, se a gente for considerar que a astrologia é milenar. Então, não tem como eu acho que o grande problema dos transaturninos é justamente a prova dos fatos, né? Quer dizer, associar Plutão a Escorpião, meu Deus, eu acho isso uma coisa um erro muito grave, né? Assim, mas a respeito também, olha, se a pessoa ela trabalha com isso, ela acha legal, ela considera e dá certo para ela, quem sou eu para dizer que isso não está certo, né?
Mas é isso, né? Também para a gente não entrar muito nesse campo, não é bem essa a nossa intenção. Mas olha, Clélia, já estamos nos encaminhando aqui para o término. Tá bom. Dizer que o seu site, né? Você tem um site também, astrologiahumana.com, não é isso? Isso, www.astrologiahumana.com. Pronto, lá, gente, vocês encontram os cursos da Clélia, vocês encontram É, áudios, né? Você tem uns áudios também tem áudios, muito O curso bacanas. o curso eu ainda não coloquei no site. Eu coloquei numa landing page que chama Uhum. curso astrologiahumana.com, Ok, pronto. tá? Então, olha, Clélia, mais uma vez, tá? Dizer que foi uma satisfação poder conversar contigo, Foi é, mesmo. falar, conversar, mostrar para o nosso público aqui, né, que você está aí ativa, trabalhando, lançando cursos e olha, toda alegria para nós que a gente consiga aí tocar nossa caminhada de maneira tranquila, né? É, E seguir olha, foi firmes. muito. A gente se conhece há pouco tempo, mas foi assim uma coisa muito, muito importante na minha vida. Eu Ô, te Clélia, agradeço muito, viu, eu essa é que agradeço. receptividade. Ô, querido, eu que agradeço aí pela sua generosidade e pela sua sabedoria. Pois olha, Tá, muito bem. um grande abraço, boa noite para você, para os que ficaram aqui até agora, também gratidão. Quem quiser, Gratidão também. sigam a Clélia, lá, Astrologia Clássica, @Astrologia Clássica no Instagram, né? E é isso, gente. Um grande abraço, um grande beijo para todos vocês. Para você, Clélia, tudo de bom também. Tudo Mais uma de bom, vez, viu? Fica com Deus. muito Vocês grato. todos, tá? Tchau. Tchau, tchau.